E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora continuar nossa conversa sobre sequências numéricas? Bora lá. Agora vamos falar sobre uma progressão que vai nos interessar bastante, que é a PA, progressão aritmética, certo? É uma sequência que segue uma certa lógica, como a PG que nós vamos ver mais à frente. Então, no caso, o que seria uma progressão aritmética? Vamos lá. Entendemos como progressão aritmética, PA, uma sequência numérica que se comporta de forma linear. Aí nós podemos fazer o link com função de primeiro grau, tá? Após o primeiro termo, somamos um valor fixo denotado algebricamente por R. Esse R nós chamamos ele de razão. Vamos ver mais à frente. Para encontrar os próximos termos da sequência, sempre somamos R ao termo anterior. Esse valor R é conhecido como razão de uma progressão aritmética. Nós temos aqui dois exemplos. Primeiro, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Percebam que os termos vão aumentando de 2 em 2. Então eu posso garantir para vocês o seguinte, que a razão dessa PA seria 2, que é de quanto em quanto ele vai aumentando. No outro, menos 1, menos 3, menos 5, agora a nossa razão aqui será de menos 2, porque ele não vai aumentando, pelo contrário, vai diminuindo. Então já pensamos que eu posso ter razão positiva, razão negativa e também posso ter razão zero, certo? Vamos comentar isso já já. Mas o que seria exatamente a razão e como é que eu posso calcular a razão, galera? Galera, a razão de uma PA é a diferença entre um termo qualquer, a partir do segundo, tá? E o termo anterior. Então, de forma geral, nós podemos dizer que seria o seguinte, razão é igual a AN, porque AN é a posição, como nós já vimos na aula anterior em sequências, tá? N menos 1, que é o termo logo antecessor. Então, se aqui fosse A2, aqui seria A1. Se eu tivesse A2 aqui, eu teria A1 aqui. Se eu tivesse A5 aqui, eu teria A4 aqui, sempre menos um termo anterior. Por exemplo, determine o valor da razão da PA. Olha, a razão dessa PA será igual a... Eu posso pegar qualquer termo a partir do segundo, subtrair do anterior. Então, 16 menos 21. Peraí, professor, não seria 21 menos 16, não? Não. Tem que ser sempre na ordem que é apresentado. É um termo menos o anterior. Isso aqui vai dar uma razão igual... 16 menos 21 daria menos 5. Então, eu tenho aqui uma PA de razão negativa, certinho? Ficou claro aí o que é a razão, não é isso? Vamos à frente. Nós vamos comentar agora a classificação de uma PA. A classificação depende totalmente da razão, pessoal. Nós vimos que a razão podia ser positiva, negativa, e ela pode ser zero também. Então, eu posso ter a PA da seguinte forma. Ela pode ser crescente, quando tem a razão positiva, ou seja, R maior do que zero. Você vai perceber que os valores vão aumentando. Eu posso ter uma PA constante, quando a razão é nula, ou seja, é igual a zero. Esse é o tipo mais fácil de identificar, que você vai verificar que é sempre o mesmo termo, certo? E eu posso ter uma PA decrescente. É quando a razão é negativa, você vai ver que os termos vai diminuindo os valores, certinho? Então, classificação de uma PA, crescente, decrescente ou contínua, constante, desculpa. Crescente, decrescente ou constante, certinho? Nesse caso, também poderia ter se usado a expressão contínua, mas não é habitual. Vamos à constante mesmo. Vamos mostrar agora formas particulares de representar algumas PA, certo? Que vai facilitar o nosso procedimento em alguns cálculos. Por exemplo, como é que eu posso representar uma PA de 3 termos? Olha, eu não conheço os termos. Poderia botar A, B, C? Poderia. Mas só que aí dificulta porque eu tenho 3 variáveis. Eu posso enxugar isso para 2 variáveis? Posso. Como? Eu teria da seguinte forma. Como eu não sei os termos, eu vou dizer o seguinte. Eu vou ter aqui um termo x. Esse x vai ser o meu termo central. Eu vou usar a lógica, nós vimos nesse instante a razão. Para encontrar o próximo termo, é o x acrescido da razão. Olha, se para cá eu aumento, para o outro lado eu diminuo. X menos a razão. Então aqui está representado a nossa PA com 3 termos. Certinho? E uma PA de 5 termos. Bora lá. Termo central, x
Para a direita, x mais r, x mais 2r. É só ir acrescentando r. Pessoal, eu poderia continuar x mais 3r, x mais 4? Eu poderia, não tem problema não. Só que com essa formatação que nós estamos colocando aí, facilita a vida de vocês nos problemas que irão vir pela frente, como vocês vão perceber, certo? Bora lá. Aqui, para a esquerda, x menos r, x menos 2r. Aqui está a nossa EPA de 5 termos. Mas peraí, professor. 3, 5 e a de 4? A de 4, pessoal, quando eu tenho uma quantidade de termos par, tem uma particularidade. Eu não tenho termo central. Então a formatação é diferente. Por quê? Vamos lá. Como eu não tenho o termo central, eu não vou ter o x, termo central. Eu vou iniciar com x menos r e x mais r. X menos r e x mais r. Certinho? Só que agora perceba o seguinte. Na de 3, na de 5, vai de r em r. Aqui eu excluí o r aqui no meio. Então não vai de r em... Aliás, excluí o x no meio. Então não vai de r em r. Vai de 2r em 2r. Então aqui eu vou ficar com x mais 3r. E para cá eu vou ficar com x menos 3r. E aí é só seguir esse raciocínio para qualquer quantidade que for solicitada. Embora esses 3 aí são os mais cobrados nas questões por aí, ok? Até a próxima!